Segundo meu roteirista aqui, o IFIX caiu 3% em janeiro, que é muita coisa pensando ali dentro do índice imobiliário. Em média, um dado que ele puxou aqui, em média, as negociações estão 16% abaixo do valor patrimonial dos fundos imobiliários no geral. E a gente só viu um desconto desse parecido em 2016. Só que o cenário em 2016 era um, em 2025 é outro totalmente diferente. E eu queria ir um pouco para os setores. Qual setor realmente a pessoa pode olhar como uma oportunidade e qual setor a pessoa deve se preocupar? Porque depois da pandemia teve muitos setores que tiveram muitos balanços, principalmente shoppings e tudo mais. A gente achou que ia ser o fim dos shoppings. Então tem até uma média de desconto aqui que está aqui no roteiro, que é shoppings está com 30% quase de desconto, Bom. galpões logísticos 30%, lajes corporativas 39%. Laje corporativa a gente achou que ia acabar também. A gente achou que ia acabar, que a pandemia ia fazer o home office viver, a gente descobriu que o home office não é tão bom assim, né? Coisa, hein, cara? Fundos de fundos estão com 15%, híbridos estão com 21%, renda urbana 18%. Tem vários aqui. Quais desses a gente tem que olhar com mais atenção e quais desses tem que olhar até se aprofundar, porque pode ser boas oportunidades? Vamos lá. Eu vou voltar já no primeiro dado que você trouxe, que é essa distância para o valor justo de 16%, que o PVP 0,84, Isso. que a gente viu só lá em 2016. E eu vou dizer que o de hoje é ainda melhor do que o de 16, Olha só. por uma razão de estrutura do IFIX. Em 2016, você quase não tinha fundo de papel no IFIX. E o fundo de papel, ele estruturalmente negocia mais próximo do patrimonial. Você trouxe o caso do MXRF, por exemplo. Ele negocia mais próximo do patrimonial. Porque você sabe o valor ali, né? Porque é a dívida. Naturalmente porque ele paga mais yield. Sim. Então as pessoas elas ficam com mais dó de vender o fundo de papel, segura mais ali, vai batendo primeiro no tijolo, né? Ou seja, este FIX de hoje, como ele tem mais papel, é sinal que o tijolo está caindo mais do que estava caindo naquela época. Caramba. Tá? Então esse 0,84 de hoje ele é emblemático também por isso. Além de outros fatores. Hoje o carrego de renda é muito melhor. Você pega o nível de ocupação que os imóveis têm hoje e o quanto eles estão gerando de renda, a situação é melhor do que você tinha lá atrás. Tá? Então, acho que assim, a gente tem um conjunto de fatores que já mostra que a situação hoje ela é melhor, ainda que a turma esteja precificando algo muito parecido com o que estava lá em 2016. Setorialmente, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Por quê? Tem algum desses segmentos que você citou que eu fico fora? Nenhum deles. Eu tenho escritório, eu tenho shopping center, eu tenho logística, eu tenho papel, eu tenho fundo de fundos. Mas a porcentagem você mexe. Eu mexo nas porcentagens e dentro de cada segmento você tem que fazer a seleção para separar o joio do trigo. Então tem fundo de escritório que é excelente. Tem fundo de escritório que eu quero distância. E isso vale para os outros segmentos, para fundo de papel, para fundo de logística. Então, acho que o que é comum na seleção para você poder fazer a escolha daquilo que é interessante? Eu acho que eu vou até... Vamos ir tópico por tópico, porque Vamos lá. uma vez o Thiago ele gravou um vídeo que eu fiquei bem preocupado. Vamos primeiro aqui em lajes corporativas, porque o pessoal do Faria Lima e tudo mais, todo mundo gosta muito, porque a galera investe muito em um ou outro que são empresas consolidadas que dificilmente vão dar calote ali dentro. E você tinha até, né, na época da pandemia, tinham prédios inteiros sendo construídos na Faria Lima. Quando houve a desocupação e aquele negócio ficou, cara... né? Porque gerou tem muita... uma tensão, as empresas, né, a própria XP que a gente tava lá, devolvendo andar... Não, a XP devolveu 4, 5 andares. Aí a gente ficou, isso aí deve ser um susto quando o gestor olha isso. A gente falou, meu Deus do céu, será que já era, né? Quais são as armadilhas e como a gente deve olhar as lajes corporativas? Para a gente não cair nessa de comprar um fundo imobiliário de uma laje, aí do nada a empresa sai, a empresa tinha 12 andares e o cara toma fumo. Primeiro que a gente precisa lembrar que inquilinos passam. Então, quando você compra, você comprou o imóvel. Você não casou com o inquilino. Entendi. Você não casou com o locatário. Você comprou o imóvel. Por isso que a gente precisa tomar cuidado
A indústria de fundos imobiliários, quando ela começou lá atrás, ela começou com fundo monoativo, contrato atípico, que era aquele contrato bem longo. Parecia que você estava comprando um contrato mesmo de locação. Eu comprei um contrato de 10 anos, o cara vai ficar aí, segue a vida. Daqui a 10 anos... é tipo assim, cara, esse prédio aqui é só o Itaú. E o fundo só tem ele. Nossa. Fundo monoativo, ele só tem um prédio. Aí o só tem um prédio. cresce, sai do prédio. E às vezes ele era monolocatário, monousuário. Ele só tinha... Então o risco era um ativo, um locatário. Hoje isso praticamente não existe na indústria. Sim. É um ou outro caso muito pontual. Tá? Então, acho que o primeiro fator é você escolher o bom ativo, porque os locatários vão passar. E o bom ativo, ele chama locatário. Sim. E entender que vacância faz parte do negócio imobiliário. Ninguém compra um ativo imobiliário para renda achando que ele vai passar 30 anos... 40 anos, 100% do tempo ocupado. Em algum momento, você vai ter uma vacância ali. E pode ser justamente no momento que você tem a cota do fundo. Uhum. Agora, se você tem um bom ativo, ele vai atravessar melhor esse momento. Você não vai passar 2 anos com aquilo ali vago. Hoje a gente tem algumas áreas em fundos imobiliários que estão expostos a Faria Lima, JK, Vila Olímpia, que são regiões de altíssima qualidade de São Paulo. Aí você olha a qualidade do ativo, na qualidade construtiva do ativo, a qualidade é excelente. Excelente. Ah, tem vacância? Tem. Será endereçado. Pode demorar um pouco? Pode demorar alguns meses. Porque quando você vai tomar uma decisão de ocupar uma edificação, você não toma decisão do dia para a noite. Recentemente o grupo alugou uma área lá na JK. Para colocar a sede da Grão e da Portifel. Sim. Não foi? Não foi uma decisão de uma semana. Não foi. Ah, eu quero esse daqui, agora coloca aí os móveis e pronto, vamos ocupar. Não, a decisão da empresa que vai ocupar, ela demora um tempo. Eu posso estar enganado, mas a vacância às vezes até é bom para ajuste de preço. Porque às vezes o cara tem vários contratos antigos ali, só que a região valorizou, o cara tem uma oportunidade de fazer um ajuste num andar específico. A vacância aqui é a falta de inquilino. De ocupação aqui do falta do de imóvel. Inquilino. Tá? Exatamente, é a área que está vaga em relação à área total. Então eu tenho 100 metros quadrados vagos em 1.000 metros quadrados, eu tenho 10% de vacância. Né? Então, quando você preserva a localização, essa turma pode passar por alguma vacância, você pode aceitar um aluguel menor no momento mais duro. Isso aconteceu com a Faria Lima durante a pandemia. Isso é verdade. Durante a pandemia, teve gente que entregou, que foi o caso da XP ali na JK, entregou, mas teve gente que fez o quê? Ou aproveitou essas áreas vagas e falou, alugou, me dá um aluguel mais baratinho aí, que aí dá para eu ficar aqui na Faria Lima ou na JK. Ou teve proprietário que, de forma antecipada, já negociou com a turma que estava ali e falou, pagou não, eu dou um desconto ali e segue. Legal. E aí o imóvel comercial, na locação, ele tem um negócio chamado de revisional. A cada 3 anos de contrato, você gatilha a revisional. A revisional as partes podem comercialmente se ajustarem ao preço da região. Se não se ajustar, uma das duas tem direito à ação revisional na justiça, que é uma ação rápida. O juiz simplesmente vai arbitrar. É óbvio, né? O juiz, quanto é que custa o aluguel aqui? O juiz vai falar, não tenho a menor ideia. Então, o que ele faz? Ele contrata um perito, o perito diz, o aluguel nessa região, para esse tipo de imóvel, vale tanto. Aí o juiz dá a sentença, o aluguel é esse a partir de agora, segue a vida. Grosso modo é isso que é a ação revisional, e ela é uma ação rápida. Tá. Então, olha só, 2021 foi pandemia, conte 3 anos. 23, 24. Ano passado, a gente teve uma série de revisionais, Faria Lima, JK. Então, se você olha os dados de vacância, você vai ver em determinados pontos, você tem um leve aumento de vacância, mesmo na Faria Lima. Por quê? Chegou a hora de pagar o que vale, agora não tem mais pandemia, não tá todo mundo no home office, chegou a hora de pagar o que vale. Aí teve gente que olhou e falou, não dá para eu ficar na Faria Lima. Imagina aquela startup que falou assim, não, cara, pandemia, empresa digital, tô crescendo muito, vou pegar aquele tão sonhado JK com a Faria Lima. O cara se estabelece lá no andar, aí chega esse reajuste e fala assim, o cara tá pagando, sei lá, metade do preço, o cara fala assim, não, cara, o aluguel novo é esse. O cara fala, putz, não consigo manter. E até uma coisa que eu ia perguntar, assim, a gente precisa observar, no caso de laje corporativa, o hábito, vamos dizer assim, o hábito de consumo dessas empresas, porque, vou dar um exemplo,
Se a gente puxasse para 20 anos atrás, qual que era o sonho das empresas? Ficar na Paulista. Na Paulista. A Avenida Paulista era o centro... Não, acho que até puxar um pouco antes. Tipo assim, 40 anos atrás era o centro de São Paulo, aí 20 anos atrás o centro de São Paulo virou a Paulista. O mercado financeiro tá migrando rumo ao sul. Começou no centro, aí subiu para Paulista, aí desceu Faria Lima. Isso. Já tá ali Vila Olímpia. Vamos lembrar onde a XP acabou de alugar. Na Vila Olímpia. A XP acabou de alugar na Chácara Santo Antônio. Ah, sério? Então, olha só, Faria Lima, JK, aí você vai Berrini, Chucre, Zaidan, Chácara Santo Antônio. A própria Berrini teve uma decadência, agora o negócio tá voltando um pouco mais, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso também? Ou isso é uma coisa, não, cara, isso é muito micro, não precisa ter dor de cabeça com isso? Essas questões da localização, elas muitas vezes elas definem o perfil do locatário que você vai atender. Né? Vocês citaram a Paulista, por exemplo. Eu sou suspeito, eu trabalhei durante anos ali na região da Paulista e eu sou fã daquela localização. Né? Pensando, eu não estou olhando para edificação, eu estou olhando só para a localização. Para mim ainda é a melhor localização de São Paulo. Por todos os amenities, serviços, malha de transporte que ela oferece para o locatário. Mas a edificação que está lá já é uma edificação mais cansada. Sim. Então ela não atende às necessidades dos ocupantes de hoje. Então assim, o transporte é bom, a localização é boa, você vai para todo lugar. 9 de julho, 23 de maio. De maneira super rápida, mas os prédios tudo velho caindo nos pedaços. Os prédios são mais cansados lá. E é muito difícil de você modernizar, porque são plantas antigas, pé direito, baixo, um monte de parede que você não consegue fazer vão livre. Uma coisa que é nítida, tipo assim, cara, vai num prédio, numa Faria Lima da vida, Berrini, é um elevador para 25 pessoas. Você vai numa Paulista, cabe 6 no elevador. Você vai abrir aquele elevador com grade. Cabe assim. 6 pessoas no elevador. Do Titanic. Eu já fiz gestão de portfólio, tive prédio ali na região, já teve caso de retrofit de elevador, né? Reforma de elevador. Então você vai lá e você coloca um baita no elevador moderno, aquele que você coloca o andar no térreo e ele já vai para o carro tal, que é ele que vai te levar. Sim. Só que eu não consigo mexer com o tamanho. Então é um elevador que cabe, sei lá, 8 pessoas. Ele é tão moderno quanto de cabe 25. Mas eu só conseguia colocar um de 8 ali, entendeu? Era o máximo que dava para fazer. Estrutura de estacionamento, né? Tudo pior, né? O que é esses prédios espelhados? Todo mundo adora o prédio espelhado. Você ia para Paulista, não tinha nada. O que você pode fazer hoje? Cara, você envelopa. Você nem mexe no que você tem hoje. Você só manda subir espelhado na parte externa inteira. Né? Resolvi, não era espelhado o que você queria? Então você consegue dar um jeitinho de dar uma modernizada. Mas aquela área interna ali você não consegue mexer tanto. Agora o ponto que você trouxe do perfil do locatário, por que eu citei a Paulista? Porque a Paulista, do jeito que ela é hoje, ela é interessantíssima para alguns perfis de locatários. Né? Então você pega o locatário que ele não consegue pagar lá os R$300 por metro quadrado de Faria Lima, por 100, 110, 120, ele se resolve na Paulista. E para o negócio dele, ele não precisa estar na Faria Lima. Você pegar, a depender de um escritório de advocacia, o perfil de cliente que ele atende. Olhe para a Paulista hoje, você vai ver um corredor educacional. Você tem Cruzeiro do Sul, você tem ali IBMEC na Alameda Santos, você tem Anhembi Morumbi, você desce um pouquinho, você tem a FAM, tem aí Casper. Ali na Angélica, até Casper, na Angélica tem uma São Judas. Objetivo. Pô, você imagina, com aquele corredor de transporte que tem ali, para educação, maravilhoso. Nossa, muito aluno. Maravilhoso. Então, você tem muito varejo ali de rua. Sim. Tem algumas flagships, a loja da Centauro, modelo, tá lá. Você tem uma Riachuelo bem interessante ali, Maris, a Renner, tudo com loja conceito na Paulista. Então, o McDonald's ali também. O Macmill, né? Então você vê que o varejista encontrou na Paulista um jeito de, aqui é um point legal para a gente ter uma loja conceito, uma loja que faça a pessoa ter vontade de vir aqui neste ponto, não em qualquer outra. Então você vai adaptando o perfil do locatário a daquela determinada região. Aí você vai para Faria Lima, Faria Lima ali, na nova Faria Lima especialmente, é mercado financeiro. É meio que como se a Paulista foi feito pro B2C e a Faria Lima tá mais pro B2B, entendeu? Mais ou menos isso. Então você tem que ir adaptando, você vai encontrando, aí
Quando você olha para o fundo que você está avaliando, onde é que ele tem imóvel? Né? Porque o mercado de escritório hoje, assim, com todo respeito, é São Paulo. É. Você tem ali Rio de Janeiro que ainda sofre com vacância, está em recuperação lenta, tá, mas sofre ainda com questões de vacância, né? Você tem um desafio de ocupação, muita edificação também antiga que precisa ser modernizada. Então, o mercado do escritório é São Paulo. Aí você tem que ir fatiando as regiões. Então, eu olho hoje, imagina que eu tenho um fundo imobiliário que tem alguns imóveis ali mais região da Paulista e outro mais focado em JK e Faria Lima. Eles são concorrentes? Na minha leitura, não. Eles são complementares. Eles sequer vão brigar pelo mesmo locatário. Sim. Então, eles são estratégias complementares numa carteira. Esse é o trabalho, essa é a beleza de você montar uma carteira diversificada, porque você vai criando esses elementos complementares. Dificilmente a XP vai querer pegar um prédio inteiro na Paulista, né? Porque já não suporta ela.